Você mencionou o custo Brasil em vários aspectos. Eu me lembro, por exemplo, semana passada, tivemos uma mini tragédia, né, comparada à tragédia registrada no Japão. Bastou chover forte no Paraná e o Brasil ficou sem poder escoar a safra de soja, que é uma safra excelente. Algumas das ligações principais entre centros, não só urbanos, mas centros de produção industrial importantes, entre o Paraná e o sul do país, foram interrompidos porque as nossas estradas não dão conta. Não dão conta do volume de tráfego que agora estão nelas e não dão conta porque não foram construídas para isso. Então isso é um exemplinho de como é que isso tem importância internacional. Agora, a nossa decrescente competitividade, agora, pelo que a gente lê na imprensa, começa a perturbar não só a Fiesp, a tradicional representante do empresariado, mas também as centrais sindicais. Ou seja, há um denominador comum hoje entre capital e trabalho no Brasil, sobre a necessidade de transformações profundas que, melhorando a situação internacional do Brasil, melhorem a nossa geração de prosperidade, portanto de renda e de emprego? Olha, na minha memória, eu não me lembro em período em que tenha havido maior convergência de interesses e objetivos como esse agora, entre indústria e trabalhadores. Por quê? Porque nós temos a mesma agenda: competitividade, geração de emprego, crescimento e até esse ponto que o Rubens falou muito bem, defesa comercial, onde o Brasil tem sido muito ingênuo, muito frágil, e nós não estamos sabendo aplicar o que outros países fazem com muito mais vigor, com muito mais coragem, que é a lutar pelo interesse nacional. O chinês agride a economia mundial com subsídios, com câmbio manipulado, etc. Para quê? Para gerar emprego. Eu até uso uma expressão, fazem a mesma coisa. Sim, mas o Brasil tem sido muito modesto, muito mesmo em relação aos seus parceiros próximos do Mercosul? Muito. Olha, sinceramente, eu acho que nós temos que subir o tom da nossa negociação internacional na defesa do emprego e do crescimento da nossa economia e a manutenção da nossa indústria. Não digo nem o crescimento da nossa indústria, evitar que ela seja arrasada como foi na Argentina. Lingo. Há um ano atrás nós estávamos aqui, William, discutindo exatamente o início de uma desindustrialização no Brasil. E no avanço das economias, a desindustrialização é um efeito normal, só que ela acompanha com o aumento do PIB per capita. Então nós temos uma desindustrialização precoce. Ela é muito cedo dentro do nosso processo de aumento de renda per capita. Então se você olhar hoje, o nível de industrialização de uma Alemanha, de uma França, de uma Suécia, ela está por volta de 25%, 24%, com uma renda per capita de 36 mil dólares. Nós já estamos abaixo de 30 e estamos com uma renda per capita na ordem de 12, 10 mil dólares per capita. Dependendo de como for o dólar, óbvio. Então, exatamente. Então, o que acontece? Nós temos que recuperar esse espaço dentro de um processo de industrialização na cadeia produtiva. Então, se você vê o setor automotivo hoje, nós temos investimentos de montadoras, uma atrás da outra estão vindo, fantásticos, estamos sendo quase o quarto maior produtor de automóveis. Na questão das autopeças, a produção nacional estagnou em termos de volumes. Embora a importação a venda de carros bata um recorde atrás do outro. Por quê? Os carros que cada vez mais são vendidos têm tecnologias embarcadas. E de onde vêm essas peças? E aí você começa a perceber que existe uma desindustrialização na cadeia produtiva. O Brasil tem competência. Nós exportamos aviões. A Embraer está lançando recordes após recordes. Nós temos o maior mercado dos Estados Unidos. Tem Europa, tem Oriente Médio e assim por diante. Nós vendemos ainda poucos aviões no Brasil. Então, nós temos uma política industrial hoje que não está protegendo suficientemente essa cadeia. Rubens. Eu acho que os problemas que nós temos que enfrentar não estão fora, nem na China, nem nos Estados Unidos, estão aqui dentro. Quer dizer, pelo que nós acompanhamos, a questão cambial é uma questão estrutural. Enquanto o Brasil for bem, e a gente espera que continue por muito tempo, a pressão da entrada de divisas no Brasil vai continuar. E você tem não só o investimento produtivo, como o investimento financeiro, investimento especulativo, você tem tudo isso que está aí. Então, eu acho que vai ser muito difícil você
convencer as autoridades monetárias, o Banco Central sobretudo, o Ministério da Fazenda, de mexer no câmbio. Eu acho que o governo brasileiro tinha condições, tem condições, só para acabar. Pois é, mas só para. O governo brasileiro tem condições, porque já há exemplos em outros países, isso não afeta a credibilidade do Brasil externo. Nós temos que tomar medidas mais duras internamente para tentar não impedir a entrada de capital, mas limitar, obrigar a permanecer aqui para diminuir os efeitos negativos. Agora, eu acho que mesmo com essas medidas, como o ingresso de capital é muito grande, estruturalmente vai ser muito difícil mexer significativamente. Você pode passar de 1,60, 1,70 para 1,80. Agora, para você ter uma desvalorização significativa que beneficia a indústria, porque a indústria fala em 2,20, 2,30 como o ideal para voltar a exportar. Agora, por isso que eu digo que o problema está aqui dentro. Eu queria voltar na questão do câmbio, porque eu acho que é um pouco mais complexo do que essa visão que o Rubens acaba de dar. O câmbio, primeiro, resultante da questão da taxa de juro. Taxa de juro elevada, que é uma anomalia na economia brasileira. Se olha que a taxa de juros no Brasil é completamente fora do padrão de outras economias similares ou semelhantes à do Brasil, e há um excesso, vou dizer, um abuso ou uma overdose de política monetária, em vez de política fiscal ou de outros mecanismos que possam, de crédito, que possam ter o mesmo efeito sobre a inflação e abusam da política monetária e da taxa de juros, e isso tem como subproduto a sobrevalorização do câmbio. Agora, não é no mercado físico, não é por causa do dólar que vem para investimento ou para ser aplicado na bolsa que a taxa está sobrevalorizada. É especulação no mercado futuro, que é outra praia. Não é o câmbio à vista, como nós chamamos na linguagem do mercado. É o câmbio futuro, que não tem fechamento de câmbio. Simplesmente a posição... Uma aposta. E é 5 vezes maior o volume do mercado futuro do que o do mercado à vista. E como é que você vai terminar ou desestimular essa aplicação especulativa no mercado futuro, quando o especulador começar a perder dinheiro? E o Banco Central sabe como fazer isso, se não faz é porque não quer. É muito fácil, só dá mais volatilidade na taxa e um maior prazo de exposição para as posições compradas e vendidas no mercado futuro, que esse mercado vai se dissolvendo. Senhores, eu estou chegando ao final do programa. E as ideias que você está colocando são de um novo... São outro Globo News painel. Às vezes acontece isso aqui, nas nossas conversas surgem, a gente fala, faltou tempo, agora faltou uma questão importante. Mas para a gente tentar chegar a uma amarração um pouco de tudo que se falou nessa quase hora de programa, a minha pergunta a vocês, e eu preciso que a resposta seja super breve, se dá num ponto que o Rubens falou alguns instantes atrás, que a gente não sabe o que quer. Vamos pegar 3 meses de governo, está um pouco mais claro ou não está claro o que a gente quer do ponto de vista da inserção brasileira no cenário econômico internacional? Ingo, Rubens, Roberto. Só preciso que seja bem breve. Eu acho que a gente sabe o que quer, mas é difícil chegar lá. Temos que ter políticas fortes. Eu acho que algumas delas a presidente Dilma está fazendo, arrumando a casa, reestruturando, reduzindo gastos. Eu acho que o caminho está certo, está adequado, está perfeito nessa parte. Mas existem mais. Nós queremos muito mais do que isso. Em terceiro lugar, nós temos... só preciso que seja bem breve. Desculpa. Tá. E último, acho que a nossa inserção internacional ela já existe, é uma realidade, e o que nós temos que articular de uma maneira mais adequada e mais firme são as oportunidades que nós estamos perdendo. Rubens. Eu acho que em termos de política econômica, eu acho que a gente sabe o que quer, a principal prioridade é combater a inflação, manter a estabilidade econômica. Eu acho que o governo está na posição correta. Em termos de comércio exterior, eu tenho dúvidas se a gente sabe ainda o que a gente quer. E em relação aos Estados Unidos e à China, eu espero que o governo consiga definir alguma coisa que coloque o Brasil dentro do seu interesse na relação com esses países. Até aqui nós não tivemos uma posição clara qual era o nosso interesse na relação com os dois países. Roberto. Olha, eu acho que em termos de política econômica está certo, nós temos essa visão clara de conciliar estabilidade com crescimento. Ainda estamos tentando melhorar esse desempenho, mas na questão da inserção internacional do comércio exterior,
eu acho que nós estamos ainda perdidos, sim. Eu acho que o Brasil precisa definir muito claro o seu interesse nacional e defender com rigor o interesse nacional brasileiro. Emprego, geração de emprego e de crescimento e sobrevivência da indústria brasileira. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer a participação aqui na Globo News de São Paulo, nos estúdios da Globo News de São Paulo, os nossos convidados, começando por Roberto Gianetti da Fonseca, presidente da Caduna Consultoria, além de diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Agradeço ao nosso ex-embaixador nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. E, em terceiro lugar, agradeço ao engenheiro e empresário Ingo Pflüger, presidente do Conselho de Empresários da América Latina. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos agora aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.